Amém, irmãos? Que nós possamos a cada dia, né, estar levantando as nossas mãos para agradecer a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, né? E nós vamos, então, cantar nesse momento, Ele é exaltado. Exalte ao Senhor a todo momento. Oremos, irmãos, nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu, Senhor, és aquele, ó Pai, que está dos nossos lados, ó Pai, do lado de cada um de nós, nos ajudando, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesse momento, ó Pai, te exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a continuarmos, Senhor, mesmo em meio a lutas, ó Deus, com esse coração agradecido, ó Pai, porque Tu és aquele, Senhor, que está sempre conosco. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Aula irmãos. Comunicações. Boa noite, irmãos. Nós temos alguns avisos, né, para dar aos irmãos. Lembrar a todos que nós temos os nossos cultos às quartas e os domingos, transmitidos pelo Facebook. E esses cultos de quarta e domingo, depois do Facebook, eles ficam disponíveis lá no YouTube. Então, os irmãos que ainda não fazem parte do grupo de inscritos no YouTube, acessa lá, né, faz a sua inscrição, para que você possa visualizar esse culto outras vezes e também compartilhar com outras pessoas esses links, né, e divulgando assim o trabalho da nossa igreja. E de segunda a sexta, né, com exceção da quarta, nós temos o nosso culto às 18 horas. E nós temos tido uma excelente cooperação dos irmãos, né? Cada dia temos um dirigente diferente, um pregador diferente, e esse culto tem apresentado muitos talentos novos, né? Muitas pessoas participando desses cultos diariamente na nossa igreja. Então, participem, nossos amigos, nossos ouvintes, né, no Facebook, ou através dos que estão visitando aqui também, podem participar desses cultos às 18 horas. Podem colocar também no nosso chat, né, lá no Facebook, ou então na nossa lista de transmissão, os seus pedidos de oração, para que nós possamos orar também nesses cultos ao longo da semana.
Então, se você ainda não tem o nosso número gravado, o 26733599, você grava no seu celular, você vai estar recebendo todas as informações do culto e você pode se comunicar também com a igreja através dele. Então, se tiver um pedido de oração, você encaminha que nós estaremos orando nos nossos cultos durante a semana. Nós temos a campanha do quilo, que é uma campanha permanente. Então, os irmãos que puderem colaborar com a campanha do quilo, seja com item ou com ofertas, os irmãos façam a sua colaboração, né? Pode utilizar a conta da igreja, que é uma conta do Banco Itaú, e mandar o seu comprovante para o irmão Marcionil, que é o nosso tesoureiro. E ali você identifica se é o seu dízimo, se é a sua oferta para a campanha do quilo, oferta para missões estaduais, ou outro direcionamento que você queira dar para a sua oferta, você faça através do WhatsApp com o irmão Marcionil, e logo após você fazer o depósito, encaminhando assim esse comprovante. Nós queremos saudar, né, agradecer os irmãos que estão com a gente hoje, tanto aqui online, pela plataforma, como pelo Facebook. Também agradecemos aqueles que posteriormente estarão vendo nosso vídeo, vendo a nossa transmissão, né, vendo a gravação. É sempre muito bom, muita alegria. Nós ficamos muito alegres com a participação dos irmãos e amigos nas nossas programações. Esse ano, né, o Ministério da Comunicação, ele está trabalhando com 4 temas diferentes. A cada trimestre, nós estamos trabalhando um tema. Iniciamos o ano falando sobre renovação, sobre celebrando o reino de Deus, né, o nosso tema principal. E aí foi renovação. E a divisa foi em Isaías 40, 29 e 31, que diz: Ele fortalece o cansado, multiplica a força aos que não têm vigor, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, nós começamos o ano dizendo que esse ano é o ano de nós sermos renovados, como a corrente de um rio, né? Colocando os nossos joelhos no chão para orar, pedindo que Deus haja em nós e haja através de nós. Passamos o primeiro trimestre falando sobre a renovação, pedindo a Deus essa renovação. Iniciamos o segundo trimestre falando sobre o cuidado do Senhor. Foi quando já entrou a pandemia, a nossa igreja tem se dedicado muito à oração, né, através dos nossos cultos diários, né, dos nossos momentos em casa, dos nossos momentos em família. A gente tem feito da oração, né, o nosso objetivo principal, é pedindo a Deus que Ele haja através das nossas vidas. E nós podemos sentir, né, através das orações, o cuidado. Foi a nossa divisa, dizia: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. E que está em 1 Pedro 5:7. E que nesse momento, né, que a gente viveu, cheio de incertezas, que a gente tem vivido em meio à pandemia, nós possamos cuidar uns dos outros e lembrar todos os dias que Deus cuida da gente. Né? Olha que coisa bonita, a gente pode lembrar, a gente tem certeza que Deus cuida da gente. Nesse momento difícil, todos nós podemos dizer que Deus cuidou de nós, né? Deus tem cuidado de nós. E hoje, primeiro dia de julho, né, a primeira quarta-feira do mês, nós estamos iniciando um novo trimestre, né? Quando a gente começou aqui o culto, né, o irmão William falava, passamos um trimestre inteiro, né? Quando que a gente esperaria que a gente passaria 3 meses, pouco mais de 3 meses, um trimestre todo, falando sobre o cuidado e assistindo os nossos cultos através dessa plataforma, né? Quando que a gente esperaria que a gente passar por esse momento? E aí isso reforçou muito mais a nossa confiança em Deus. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Nós vamos trabalhar ao longo desses próximos 3 meses o tema confiança, né? E que nós possamos falar, né, para as pessoas, mostrar às pessoas que a nossa confiança está no Senhor, né? E quando a nossa confiança está nele, a gente lança sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós, porque ele está no controle das nossas vidas. Então, irmãos,
Nós estamos iniciando hoje. E ao longo dos próximos 3 meses, a gente vai estar falando dos nossos cultos, né? E mostrando que Deus é que está à frente da nossa vida. Deus é que está conduzindo o nosso barco. Então, esse será o nosso tema, nosso versículo-chave. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. E que cada dia nós possamos ser mais felizes, mais gratos ao Senhor, porque nós temos a certeza que nós estamos sendo renovados pelo seu amor, pelo seu cuidado. Nós temos certeza do cuidado dele nas nossas vidas e a gente confia que o melhor, embora a gente esteja passando por esse momento tão difícil, né, da pandemia, longe às vezes do carinho, do cuidado dos nossos familiares, longe dos nossos amigos de trabalho, longe do nosso templo físico, né, nós sabemos que Deus está fazendo o melhor por nós. Deus está cuidando de nós e nele nós colocamos a nossa confiança. Amém. Então, meus irmãos, prosseguindo então o nosso culto, inicialmente falamos, né? Nós cremos em Ti, Senhor, e nos prostramos para Te louvar. Mas também nós cremos em Ti, Senhor, e nos apresentamos para o Teu serviço. Né? Veja que essa confiança, que é a ênfase do trimestre, né? Ela vai girar em torno dessas ideias, né? De prostrar-se para louvar, mas também apresentar-se para o serviço. Tudo isso denota, irmãos, ou evidencia a nossa verdadeira confiança no Senhor, que é o Deus ao qual nós prestamos todo louvor, mas é o Deus também ao qual nós servimos de todo o coração, né, com toda dedicação, com toda consagração ao nosso Deus, porque cremos, né, confiamos no Deus eterno que cuida das nossas vidas, como nós vimos no semestre anterior, e está conosco, né, a cada momento de nosso viver. Gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas 29, o versículo 11. 2 Crônicas 29, 11, né? Está aí na tela. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele para o servir. Repetindo, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele para o servir. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e aplicar no nosso coração essa porção da palavra de Deus. Irmãos, este culto de oração, né, o primeiro culto aí desse terceiro trimestre, ou desse segundo semestre do ano, né, é com muita alegria que a gente está também conduzindo esse culto no momento de abertura também da campanha de missões agora estaduais. Os irmãos sabem que o povo batista é um povo que investe muito em missões, irmãos. As igrejas batistas, eu sei que os irmãos já visitaram muitas igrejas, eu também já visitei várias igrejas, e alegra muito o nosso coração quando nós vamos nessas igrejas e percebemos que a igreja batista, né, está bastante envolvida com a obra missionária, porque nós vemos que em várias cidades, em várias regiões do nosso estado, até fora do estado, no caso de missões nacionais, a palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo pregada através de todas essas igrejas, todas essas famílias envolvidas nessas igrejas. Então, o momento da campanha é o momento da ênfase nessa necessidade que não é apenas para o momento da campanha, mas todos os dias de nossas vidas como crentes, né, irmãos? Então, pensar em missões para o crente é como respirar. Cada dia de seu viver, ele está anunciando Cristo que vive nele, não é? Então, em especial esse mês de julho, talvez avance um pouquinho para agosto, a gente estará envolvido nessa ênfase, né, de missões estaduais, que é missões aqui no nosso campo fluminense. O tema, irmãos, dessa campanha é Sim, eu creio. Sim, eu creio. Você pode repetir aí você, a sua família, né? Sim, eu creio.
né, no agir de Deus, no poder do Evangelho de Cristo, né, em todas as ações libertadoras, transformadoras do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. E a divisa dessa campanha se encontra em João 5, versículo 24, que diz aí, ó, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vejam que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quem crê no nome de Jesus, que é aquele que Deus enviou, tem a vida eterna, não terá, ele tem a vida eterna. E sai da esfera de condenação e passa para a vida eterna. Ou seja, deixa a morte eterna e adentra a uma vida que Deus sempre desejou para nós, que é a vida eterna. Deus possa nos abençoar, irmãos, e essas ideias, né, possam estar sempre presentes em nosso coração, e isso nos impulsione a proclamar o Evangelho de Jesus na atitude de missões. Vamos ouvir agora o hino oficial dessa campanha, através do vídeo aí preparado, né, para nós participarmos. Eu creio em teu poder que transforma
graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Então, irmãos, a gente ouviu aí o hino oficial, né? É bem provável que a gente tenha oportunidade de aprendê-lo também, para a gente em casa mesmo cantar ou em outros cultos poder participar, né? De forma mais assim abrangente, né? Através da letra e da música desse hino. Queria dizer para os irmãos também que pensar em missões é pensar em tudo que somos e em tudo que nós temos da parte do Senhor para oferecer, irmãos. Então, a campanha de missões estaduais também envolve a nossa participação com as contribuições. Nós oramos, nós nos colocamos à disposição para as atividades de evangelização, mas também nós contribuímos, né? Então, eu e o irmão, cada um de nós pode, através dos canais, né, que a convenção tem para contribuição, né? Você pode adotar um missionário, você pode fazer a sua oferta através da nossa igreja, que será direcionada para a campanha, né? Então, todos nós podemos nos envolver nessa campanha de missões estaduais, irmãos. Então, que Deus possa estar desde já, né? Como eu disse para os irmãos, o momento da campanha é o momento da ênfase, o momento do despertamento para a grande obra que a Igreja Batista realiza, né? Na sua jornada por esse mundo, né? Então, a gente tem, nesse momento, esse despertamento em todas essas áreas de missões estaduais. Irmãos, uma das vertentes, então, né, do trabalho que é realizado são as capelanias, né? Aí vocês estão vendo até na imagem, né, várias capelanias, militar, universitária, escolar, hospitalar, materno-infantil, prisional e esportivo. E hoje, então, nós vamos conhecer um pouquinho como é que funciona essa capelania hospitalar. Capelania hospitalar é referência em acolhimento e restauração de vidas no Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu. Um dos destaques do último ano foi a feira literária coordenada pela capelania entre crianças internadas e acompanhantes no Hospital da Posse. A feira literária do Hospital da Posse, que foi intitulada de Fliposse, foi uma das inúmeras atividades desenvolvidas pela capelania hospitalar no Hospital Geral da Posse, em Nova Iguaçu. Semanalmente, são mais de 10 projetos que ocorrem internamente nesse hospital. Olha que legal, né? E o desenvolvimento deste trabalho acontece ao longo do ano e conta com a participação, irmãos, de 580 voluntários de várias igrejas, que doam parte do seu tempo para se dedicarem no avanço do trabalho, né? Então, que nós possamos, né, nos envolver também aqueles irmãos que têm esse chamado, né? Vocês podem entrar também em contato com a convenção, né? E procurarem saber mais informações de como vocês podem se envolver efetivamente. Nós vamos assistir agora um vídeo que fala sobre capelania hospitalar que acontece em Nova Friburgo. Coordenados pelo pastor Paulo Og, nós estamos trabalhando o braço da capelania hospitalar aqui na região serrana, no Hospital Raul Sertan, que compreende o atendimento dos municípios aqui da Serra. E estamos em frente ao Hemocentro. O Hemocentro também é atendido por nós e nós realizamos esse trabalho de capelania com, em média,
em torno de 150 voluntários, divididos em algumas equipes de animação, de palhaçaria para as crianças, outras de visitação para adultos, e também fazemos uma parte voltada para os funcionários do hospital, quando levamos a eles momentos de gratidão e reconhecimento pelo trabalho deles, e apresentamos também o projeto de salvação em Cristo para cada um deles. Queremos agradecer também às igrejas da região, que têm nos dado apoio, têm nos dado possibilidade de fazer isso. O número de voluntários que temos aqui hoje gira em torno de 150, e os atendimentos feitos por semana dão em torno de 300 a 350 pessoas sendo assistidas semanalmente pelo trabalho da capelania. Queremos contar com as orações dos irmãos e insistir mais uma vez: participe conosco dessa obra, desse trabalho, adotando os nossos projetos de missões através do PAN estadual. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos falar a vocês e pedimos que continue orando por nós nessa atividade. Deus os abençoe. Meus queridos irmãos, então a gente teve nesse momento uma pequena demonstração, irmãos, de tantas coisas que são feitas no campo missionário fluminense através da participação dos missionários, mas também da participação das igrejas do campo fluminense. Então veja como é importante eu e você participarmos nesta grande obra, irmão. Se cada um de nós fizer um pouco, seja na oração, na intercessão, na dedicação daquilo que você já recebe do Senhor, né, os seus recursos, investindo nessa obra, muito mais poderá ser feito, irmãos. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida nesse sentido. Quero convidar os irmãos agora para um momento de intercessão, irmãos, onde nós vamos orar por alguns motivos bem específicos que nós temos aqui listados, e eu queria convidar dois irmãos para estar orando nesse momento aí de intercessão. Eu queria convidar a irmã Venância, que eu vi aí na tela também com a gente. A irmã Venância ainda está aí? Estou sim, William. Isso, a irmã Venância. Eu vou convidar a irmã Venância para orar por dois motivos aqui bem específicos que estão anotados aqui. O primeiro deles é para nós orarmos para que Deus mova os corações e levante pessoas para amar, interceder e contribuir ainda mais com a obra missionária. Então, repetindo, orar para que Deus... já está aí na tela, né? Para que Deus mova os corações e levante pessoas para amar, interceder e contribuir ainda mais com a obra missionária. E também para que as igrejas se envolvam com os projetos de evangelização do estado do Rio de Janeiro. Então, a irmã Venância, por esses dois motivos. E um outro irmão, deixa eu ver quem a gente pode convidar aqui. Vou convidar o irmão Robson, irmão Robson Cardoso, para nos elevar a Deus em oração pelos dois últimos motivos aí, ó. Orar pelos evangelistas capacitados, né, em todo o estado, e as igrejas que estão realizando a campanha de missões estaduais 2020. E também pelo trabalho de evangelismo e missões da nossa igreja, né? A nossa participação pessoal como igreja nessa obra tão maravilhosa que é a obra de missões, nesse momento, estaduais. Tá bom, irmãos? Então, vamos orar. Alguns minutos teremos para orar com esses dois irmãos, a irmã Venância e depois o irmão Robson Cardoso. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esses momentos em que estamos passando, Senhor, na Tua presença, e que estamos tomando conhecimento, ó Pai,
do trabalho feito por missões estaduais aqui no Campo Fluminense, aqui no nosso estado. Obrigada, Senhor Deus, porque pessoas estão fazendo o trabalho, pessoas estão se doando, ó Pai, para que o trabalho, tanto nos hospitais, quanto nas escolas, quanto nas universidades e no campo militar, enfim, Senhor, em todos esses lugares que foram ditos, ó Pai, nós sabemos que tem pessoas se doando, dando seu tempo, dando um pouco da sua vida nesses trabalhos. Nós queremos te agradecer pela liderança também, pastor Daniel Cunta e sua equipe. Agora, Senhor, eu quero, ó Pai, te pedir, Senhor, que mais pessoas venham, Senhor Deus, a interceder por esse trabalho, por esse trabalho tão especial de missões estaduais, Senhor. Que nós sabemos que tantas pessoas são atingidas, Senhor Deus, através do trabalho nos hospitais, por exemplo, Hospital da Posse, no hospital, Senhor Deus, nas maternidades. Tantas pessoas, Senhor, ouvem do Evangelho, ó Pai. Que outras pessoas, Senhor Deus, venham a interceder e venham também a se doar para esses trabalhos, Senhor. Levante, Senhor, novas pessoas, levante, Senhor Deus, mais pessoas que venham, Senhor, a trabalhar nesse campo que é tão especial para nós, porque é o nosso campo fluminense. Também te peço, Senhor, que as igrejas, Senhor, tenham essa responsabilidade, Senhor, e abrace esse trabalho também, que é um trabalho, Senhor, que atinge a tantas pessoas, os presídios, Senhor, que precisam tanto, aquelas homens e mulheres precisam tanto ouvir de Ti, ó Pai. E nós precisamos de mais voluntários, nós precisamos de mais igrejas engajadas, Senhor. Que pessoas se levantem para esse trabalho também, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo que Tu tens feito até agora. E obrigada, Senhor Deus, por aqueles que já estão intercedendo e que já estão se doando. Obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, colocando os nossos pedidos e, particularmente, Senhor Deus, dando início ao trabalho de missões estaduais. Te pedimos a Deus por toda a direção desse trabalho, esteja com cada um líder responsável, Senhor Deus, por esse trabalho, que é um trabalho tão expressivo na Tua obra, que é um trabalho, ó Deus, de acolhimento daqueles Teus servos, Senhor Deus, que estão lá no campo de batalha, que estão na luta, Senhor Deus, para divulgar o Teu Evangelho. Te pedimos, ó Deus, que Tu dê estruturas, ó Pai, para que eles possam, Senhor Deus, através das nossas ofertas, ó Deus, das nossas contribuições, alcançarem, Senhor Deus, as almas que estão aí lutadas, que estão perdidas, que estão precisando, Senhor Deus, de uma palavra de consolo, principalmente desse momento de pandemia que estamos vivendo, Pai. Te entrego, Senhor Deus, a vida desses evangelistas, Senhor Deus, que estão espalhados por todo o Brasil, Pai. Esteja com eles, ó Pai, dando, Senhor Deus, sabedoria vinda dos altos céus, para que eles possam, Senhor Deus, exercer o Teu mandamento, Pai, que é divulgar a Tua palavra, que é proclamar o Teu Evangelho. Dê a eles, Senhor Deus, as condições físicas, espirituais, para que eles possam, Senhor Deus, de forma que a Tua palavra chegue, ó Pai, nesses lugares que a gente sabe, ó Deus, que existe dificuldade, e existe também choro, existe dor, existe sofrimento pela falta do conhecimento da Tua palavra. E a responsabilidade deles, Senhor Deus, é justamente essa, trazer a Tua palavra que tanto nos consola, Pai, e inclusive nos liberta. Abençoa cada um, Pai. Te peço também, Senhor Deus, mais uma vez pela Junta de Missões, ó Pai. Esteja, ó Pai, dando, Senhor Deus, a cada líder, Pai, a força, a sabedoria, o discernimento espiritual, para que possa, Pai, de forma exemplar, de forma, Senhor Deus, que o Senhor se agrade, que o Senhor receba, Pai, essas ofertas e esse trabalho que está sendo realizado por cada irmão, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que, de alguma forma, poderão contribuir financeiramente.
Abençoa, Senhor Deus, aqueles que poderão contribuir, Senhor Deus, também com orações. E nós sabemos, ó Pai, que sem oração nada, Senhor Deus, chega a Ti, que é o momento de comunicação contigo, Pai. E essas pessoas que hoje estão passando por dificuldades, que também são, Senhor Deus, servos Teus, não estão podendo contribuir, Pai. Esteja com eles, ó Pai, para que eles possam, Senhor Deus, ter o Teu sustento, para que eles possam, Senhor Deus, ter condições também de se alegrar e poder também contribuir com a Tua obra. Muito obrigado, que Tu receba esse culto. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Neste momento, então, nós vamos passar para o recado de Deus para a nossa vida, por meio do nosso querido pastor Hamilton Vargas. Só lembrando para os irmãos que o pastor Hamilton respira missões estaduais, né? Ele é o nosso diretor executivo aí da Convenção Batista Fluminense, né? E esse departamento de missões estaduais está intimamente religado, né, à Convenção Batista Fluminense. Então, o pastor Hamilton sabe em detalhes, né, de todos esses acontecimentos, se envolve, ora, nos leva a participar, e é um privilégio, irmãos, para nós, Igreja Batista Universitária, estarmos aí na condução do pastor, mesmo que de forma interina, né, mas do pastor Hamilton Vargas conosco. Que Deus possa abençoá-lo neste momento, trazendo aí o recado de Deus nesta noite. Boa noite, pastor. Pastor, o microfone está fechado. Ok, melhorou agora. Graça e paz da parte de Deus, que é Pai, do Senhor Jesus, a cada um dos meus queridos irmãos. Obrigado, William. Obrigado à igreja. Obrigado a você, Rosângela. Obrigado aos que participam do culto. Eu louvo a Deus pela existência desta igreja, de cada um dos irmãos. Os irmãos falaram um pouquinho de missões. São tantos projetos, irmãos. Na área de capelania, o número mencionado ali de 500 e poucos voluntários, missionários, é só do Hospital da Posse. Existem vários outros projetos. O testemunho dado aí, o depoimento dado aí foi do pastor José Luiz. José Luiz é um dos voluntários. Ele foi gerente do Banco do Brasil, é aposentado e hoje dedica-se integralmente ao trabalho missionário. Ele não apenas, ele e a sua esposa são líderes do trabalho de capelania hospitalar lá em Friburgo, bem como ele também é alguém que tem a responsabilidade de cuidar dos outros missionários, dando suporte, sendo conselheiro, sendo aquela pessoa que está ao lado para ajudar na solução de dificuldades. Enfim, ele é um interlocutor voluntário, é um trabalhador que não ganha um centavo para fazer o que ele faz. Existem muitos trabalhos que dependem de recursos. Alguns deles, inclusive, a gente precisou descontinuar. Alguns dos trabalhos, eles precisaram ser descontinuados por conta do elevado custo, como o trabalho de capelania portuária. Entretanto, avançamos em muitas outras frentes. Hoje nós temos cerca de 60 projetos funcionando. Já deve ter passado de 60, que sempre está surgindo um projeto novo. E a maioria desses projetos, irmãos, surgiram em torno de 2 anos e meio. Não tem 3 anos a maioria desses projetos. Começaram do zero, conforme foi o caso do projeto Escolhas, que começou com um projeto em Niterói, já são 19. Nós temos hoje 22 projetos que a gente chama de PED, né, que é um projeto especial de desenvolvimento educacional visando reforço escolar para crianças em situação de risco, onde essas crianças vão à igreja no contraturno escolar. Hoje,
o projeto está parado pela pandemia, mas lá eles fazem refeição e recebem o reforço escolar, mas todo o conteúdo pedagógico é ministrado de acordo com a palavra de Deus. A capelania universitária é uma área, inclusive, que nós deveríamos ter atuação, até por força estatutária, nessa área também. Nós temos um trabalho de capelania universitária, onde o missionário Lucas Castor, que é o coordenador, na Universidade Rural existe uma sala destinada à capelania, onde ali ele dá aconselhamento pastoral à juventude universitária e também coordena o trabalho de evangelização, além de fortalecer a fé daqueles irmãos. Então, no correr dos cultos, se os irmãos tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar, porque realmente eu tenho conhecimento assim, de convivência. A campanha, por exemplo, que a gente elaborou, a iniciativa do pastor Daniel Punta, que tem sido muito dedicado. Imagine, em tempo de pandemia, coordenar uma campanha. Mas está aí a música, o hino oficial, as atividades. Terminamos ontem os 30 dias de oração por missões estaduais, numa live que antecedia a nossa reunião de oração, só que essa live acontecia, essa videoconferência, todos os dias, 18 horas. E o único dia que eu não podia participar eram os dias de domingo, em virtude do nosso culto, mas em todos os demais sempre estive ali presente, orando por missões estaduais. Peço que os irmãos orem. E o tema do trimestre, adotado aí pela liderança da igreja, especialmente a área de comunicação, quero parabenizar, porque o tema confiança tem tudo a ver com o tema de missões estaduais. Essa camiseta que eu estou vestindo é a camiseta do tema Sim, eu creio. Sim, eu creio. E esse tema é um tema que nós abraçamos. Junto com o tema Sim, eu creio, foi lançado um desafio num projeto de evangelização. Nós, em janeiro e fevereiro, apenas em 2 meses, foram capacitados 500 evangelistas, e a meta era 1.600. Pausamos, mas eu acredito que a gente vai ultrapassar essa meta para o final desse ano e o ano que vem, porque o trabalho já está sendo iniciado também através da educação à distância. Então, muitos projetos têm surgido a cada dia. A revista Palavra e Vida, que os irmãos receberam, uma edição que foi programada em 2 semanas, ela é uma edição que os irmãos receberão até o final dessa semana, ou estará disponível para quem desejar, aulas com os autores das revistas. Isso como uma forma de auxiliar, inclusive, igrejas que estão com dificuldade na realização das lives, né? No nosso caso, nós temos um aluno especial que não tem participado das lives, né? Que a gente chama de Raposão. E para atender a essa demanda, a nossa convenção está também provisionando audiobook das lições, para que quem tem deficiência visual possa acompanhar o estudo das lições. Então, são iniciativas que estão sendo bastante trabalhosas, mas que certamente a nossa oração é que Deus abençoe. Eu aproveitei para falar um pouquinho do trabalho da convenção, mas vamos à palavra de Deus, que para o momento é o que é importante, né? Confiança. O tema confiança faz-nos lembrar da fé e confiança que muitos dos nossos antepassados tiveram, especialmente a fé dos personagens bíblicos. E existe um que é chamado de pai na fé. Alguém que é uma inspiração para que cada um de nós possamos dizer também, sim, eu creio. Estou me referindo a Abraão. O texto do livro de Gênesis, no capítulo 22, fala da fé de Abraão. E eu gostaria de olhar para esse texto, meus irmãos,
olhar para esse texto e pensar dele alguns versos para aprender sobre a confiança que nos faz vencer. Confiança é a demonstração da fé na prática, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente lembra da prova de fé pela qual Abraão passou. E a lição mais importante de uma fé que vence as tribulações. A confiança que nos faz vencer é o exemplo e legado que Abraão nos deixou. Então, olhando para a palavra de Deus, eu posso fazer até uma afirmação já inicial de que a confiança, a fé que nos faz vencer não anula tribulações em nossas vidas. A fé, a confiança que nos faz vencedores não anula as tribulações. Eu lembro da palavra do pastor Billy Rios, quando pregou, e ele disse: quando vier o dia mau, chegará, poderá chegar, mais cedo ou mais tarde. Todos nós passamos por provações. O nosso pai na fé, imagine, aquele que é um exemplo de fé, passou por provações, passou por uma prova muito difícil. Por isso, eu repito, a confiança, esta fé que nos faz vencedores, que traz vitórias para nós, não anula lutas, dificuldades, obstáculos, tribulações. Sim, eu creio, mas a minha fé não anula tribulações. Diz o texto em Gênesis 22, versos 1 e 2, sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Queridos, esses dois primeiros versos, eles são evidentes da grande prova pela qual Abraão passou. E nós aprendemos na escola da vida, e nessa escola a gente precisa ter a convicção: provas virão. Ocasionalmente, e certamente essas provas irão nos ajudar a entender qual é a nossa estatura espiritual, em que nível de espiritualidade nós estamos. Abraão passou por muitas provas. Aliás, falando sobre confiança, eu imaginei, em outras ocasiões, durante esse mês, eu vou falar, de repente, vou falar de outras provas pelas quais Abraão passou, porque não foram poucas. E ele foi exemplar, por isso é chamado de nosso pai na fé. Ele foi provado por Deus, e uma prova que não foi fácil, meus irmãos. E ele só passou nessa prova porque ele demonstrou ter os requisitos essenciais para ser um vencedor pela confiança no Senhor. Porque essa confiança que nos faz vencer, ela requer que creiamos nas promessas de Deus. Não é uma fé que não seja operante ou operosa. Essa fé, essa confiança que nos faz vencer, não anula as tribulações, mas requer que creiamos nas promessas de Deus.
Veja os versos 3 a 5, do capítulo 22 de Gênesis. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e preparou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, os seus ajudantes, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha, ou seja, ele lascou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse aos seus ajudantes: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. A adoração, naquela época, uma das maneiras de adorar, uma das expressões de culto, aliás, era até bem diferente das nossas expressões de culto e adoração. O holocausto, o sacrifício do cordeiro, era uma das expressões de culto e de adoração. Então ele disse: vamos lá adorar e tornaremos a vós. Queridos, muitos servos de Deus passaram por muitas provações e tiveram a confiança em Deus provada. José na prisão, Moisés diante do Mar Vermelho, Davi na caverna, Jesus no Calvário. Nós aprendemos a mesma lição com essas pessoas. Aprendemos a mesma lição que Abraão precisou aprender. Nós não podemos deixar de viver senão pela confiança, tema do nosso trimestre, nas promessas de Deus. Deus pediu a Abraão algo que não era razoável para nenhum pai. Você já experimentou colocar-se no lugar de Abraão? Foi pedido Isaque. Abraão não tinha uma dúzia de filhos com a mulher que amava. O filho da promessa, que ele tinha como o único filho da promessa. Aliás, o menino que era o milagre que caracterizava o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Isaque não era simplesmente um filho comum, mas Isaque era o marco da aliança de Deus com Abraão, a promessa de que dele viria uma grande nação, tão grande como a quantidade de grãos de areia do mar. Ou seja, nele estava o cumprimento da promessa, e Deus vem e pede a Isaque em sacrifício. Diante das provas, e de uma prova similar, eu acho que é inimaginável que nos coloquemos no lugar de Abraão sem pensar: isso é um absurdo, isso é uma coisa que não é razoável, extrapola o nível de razoabilidade. Eu oferecer meu filho em sacrifício, degolar o meu filho e colocar em cima de um monte de lenha e acender a fogueira para queimá-lo como um holocausto ao Senhor. A gente para e pensa, e provavelmente a gente vai pensar: Deus não está sendo razoável. Ou talvez comece a perguntar: por que, Senhor? Por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com meu filho, com a minha filha? Por que com meus pais?
Às vezes a gente quer buscar de Deus as explicações, quer justificação para as coisas que a gente não quer aceitar e às vezes sequer compreende, mas deseja entender para poder crer. E eu convido a esse exercício espiritual. Creia, permaneça confiando nas promessas do Senhor. Algumas instruções a gente recebe diretamente da palavra de Deus, e eu posso até afirmar que Deus tem razões para permitir provações em nossas vidas na intenção de nos fazer vencedores ou mais que vencedores. Uma das razões é que as tribulações, elas nos abençoam. Tribulações não são, irmãos, maldição na vida do crente. São bênçãos. Considere isso. As provas aperfeiçoam a nossa fé. Veja o testemunho de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9. E ele, falando das provações, ele diz: na qual exultais ainda agora por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor para a glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes vistos a mais, no qual, sim, agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável, cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus amados, as tribulações, elas aperfeiçoam a nossa fé, mas também aperfeiçoam a nossa personalidade, o nosso caráter. Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4, a gente lê assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saúde, é a saudação dele, né? Ele menciona aqui a dispersão, e a dispersão foi porque os crentes estavam sendo perseguidos, são os crentes da diáspora, os crentes que precisaram fugir para não morrer. Meus irmãos, continua ele dizendo no verso 2, tendes por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Queridos, a prova da fé nos aperfeiçoa através da perseverança, e a perseverança nos aperfeiçoa e nos completa. Uma pessoa que nunca sofreu é imatura, não tem maturidade, comete erros absurdos. A prova da nossa fé deve ser motivo de grande gozo, diz aqui o apóstolo Tiago. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento, meus irmãos. Precisamos compreender que a confiança que nos faz vencer não anula as tribulações, ela requer que creiamos nas promessas de Deus, mas também a confiança que nos faz vencer. Ela é demonstrada pela obediência fundamentada numa fé inabalável. É necessário obedecer. No caso de Abraão, voltemos lá a Gênesis. Ele sabia que Deus não ia quebrar a sua promessa.
Ele já tinha recebido uma promessa. Em Gênesis, capítulo 21, verso 12, diz que em Isaque será chamada a sua descendência. Como é que vai haver descendência se Isaque fosse ser morto? Ele já sabia que Deus não falharia na promessa dada. Ele cria em seu coração de que Deus é capaz. E se fosse necessário, ele ressuscitaria Isaque dos mortos para cumprir a sua promessa. Hebreus 11, versos 17 a 19, o escritor aos Hebreus, ele dá testemunho de Abraão. A tradição histórica levou o testemunho que ficou registrado na história sobre Abraão, o escritor aos Hebreus disse, Hebreus 11, 17 a 19, pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ia oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito em Isaque será chamada a sua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Meus amados, quando a gente olha para esse texto, ressaltando a obediência de Abraão, a gente precisa ressaltar a sua fé, a sua confiança, e voltar lá no texto de Gênesis, capítulo 22, no verso 5. Quando a gente volta a esse texto, meus queridos, a gente descobre que Abraão, em momento algum, teve dúvida. Em momento algum, ele perdeu a confiança, que é o nosso tema do trimestre. Em momento algum. Verso 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. E eu, e Isaque, e o moço, iremos até ali. E havendo adorado, o que foi que ele disse? Retornaremos. Ele já tinha recebido uma instrução, que era chegar lá em cima e oferecer Isaque em holocausto. Isso implicava em degolar Isaque e depois queimá-lo. Era uma oferta queimada, uma expressão de adoração. Só que aqui ele diz, e havendo adorado, ele não diz retornarei. Ele diz, retornaremos. Meus irmãos, obediência e confiança absoluta no Senhor. Quais são as provas pelas quais você está passando? Você é a pessoa que nesta noite vai dizer, sim, eu creio. E porque creio, obedeço. Porque creio, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Deus pediu Isaque. Pediu o principal. E Abraão estava disposto a oferecer. Às vezes, Deus nos pede uma coisa, pede o Isaque, a gente quer dar Ismael. Deus pede a você fidelidade, confiança, compromisso, obediência. Meu irmão, confia no Senhor. Passe pela prova, como diz o cântico, dando glórias a Deus. Porque Ele tem o melhor para você. Confia no Senhor no momento da tribulação. Alegra-te, regozijai-vos no Senhor. Tantos dão esse testemunho. Paulo dizia, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Não só isso,
Gloriai-vos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não deixa ninguém desesperado. Não nos deixa confusos, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido, que o Espírito Santo esteja fazendo essa obra nesse exato momento, na sua vida e na vida daqueles que você ama. Mas tem que começar por você. Eu não sei se Deus está te pedindo alguma coisa. Eu não sei. Às vezes, a nossa fé é tão pequena que nem o dízimo a gente entrega. Isso é falta de confiança. Falta de confiança torna as pessoas materialistas. Às vezes, recebemos apelos da parte de Deus. Abraão fez muitas renúncias. Eu poderia numerá-las todas, mas seria muito longo. Ele começou renunciando seus relacionamentos. Vai para longe da tua parentela, deixar amigos. Um lugar que ele nem sabia para onde ia. Eu podia estender muito, mas eu vou ficar só com esse exemplo de fé, confiança absoluta e obediência. Você está disposto a ser como Abraão, ter a confiança que nos faz vencer? Saiba que ela não anula as tribulações. Saiba que ela requer que creiamos nas promessas de Deus com firmeza. E saiba também que a confiança que nos faz vencer, ela se demonstra pela obediência que é baseada numa fé inabalável. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse instante. Ore ao Senhor. Eu não sei qual é a luta, qual é a prova, ou o que é que Deus está pedindo de você, mas a minha oração é que Ele faça a obra que só Ele pode fazer no seu coração. Às vezes, o que Deus está pedindo a nós é que mudemos o comportamento, mudemos de atitude, e que a evidência de uma genuína conversão se veja em nossas vidas. Às vezes a gente quer acochambrar as coisas. É comum que, às vezes, as pessoas queiram viver o Evangelho do seu jeito. Mas isso não funciona. Tem que viver do jeito de Deus. Você quer ser abençoado? Demonstra essa confiança, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Pai, muito obrigado por tua palavra, que é tão abençoadora aos nossos corações. Continua a produzir efeito desta palavra nas mentes e corações pela ação do teu Espírito Santo. E que haja mais santidade de vida, consagração, atitude de adoração. Custe o que custar, Senhor. Não permita que deixemos de ser adoradores. E ajuda-nos a pagar o preço necessário para sermos vistos pelo Senhor, achados pelo Senhor, como verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Obrigado por tua palavra e ajuda-nos assim. Em nome de Jesus, abençoe este povo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Louvamos a Deus, irmãos, pela instrumentalidade do pastor Hamilton em nos trazer essa palavra, né, a respeito da experiência de Abraão, que também pode ser a nossa experiência à medida que nós nos colocamos realmente nas mãos do Senhor, em confiança, né, para que Ele realize a sua vontade em nossas vidas e através de nossas vidas.
Caminhando para o encerramento, irmãos, temos ainda um cântico, né, com a equipe de louvor, que é Senhor, Tu és bom. Vamos ouvir, então, e participar aí, já finalizando. Senhor é bom, o tempo todo é bom. Vou bem na sua casa, vou no Senhor, no seu coração, o tempo todo é bom. Deus é bom, né, irmãos?
Quero convidar os irmãos para a gente encerrar o culto, então, neste momento, orando mais uma vez, tá? E todos os irmãos aí, né, fechando seus olhos, vamos orar, finalizando, então, o culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia, ó Pai, por tudo que nos foi possível realizar no dia de hoje e por esse momento aqui de adoração, de celebração ao teu nome, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos chama a um relacionamento de confiança, a um princípio da fé, de entrega ao Senhor, confiando em teus preceitos, em teus mandamentos, em teus ensinamentos, e nas tuas promessas, ó Pai, como nos vimos hoje, ó Pai. A tua palavra revelada nos ensina essas coisas, nos deixa lições de outros servos do passado e que nós precisamos, ó Pai, exercer a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, a cada dia a direcionarmos totalmente, ó Pai, a nossa fé ao Senhor, crendo que Tu nos ama, que Tu és o nosso Salvador e que Tu, a cada dia, ó Pai, está reconstruindo o Teu povo. O Israel de Deus, a cada dia, está sendo formado. E um dia, ó Pai, estaremos para todo sempre celebrando ao Senhor numa atitude que será o clímax desta fé que nós exercemos hoje e que nos leva a uma esperança futura de para todo sempre vivermos com o Senhor. Ó Deus de amor, ajuda-nos, ó Pai, que a Tua igreja proclame o Evangelho de Jesus para que outros também possam exercer essa fé, essa confiança no Deus eterno. Continua abençoando a Tua igreja, as famílias da Tua igreja, pastor Hamilton, sua família, a convenção, o Pai, a qual ele dirige, todas as igrejas que fazem parte desta convenção, que este mês de julho seja um mês muito, assim, empolgante em nossas vidas, por estarmos divulgando essa tão maravilhosa obra, que é a obra de missões, que é a obra de evangelização em todos os setores de nossa sociedade, através dos missionários e também da participação de todos os crentes em suas igrejas, por meio da oração, da intercessão, da contribuição e do serviço também voluntário que cada um pode exercer, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, grato por todas as coisas. Amém. Amém. Então, uma boa noite aos irmãos e amanhã tem mais, né? Às 18 horas. 6 horas. Boa noite. Amanhã a irmã Lília vai estar falando. E na sexta-feira estou aguardando a resposta do pastor Kunta. Para, de repente, nós teremos aí um missionário falando, tá bom? Estou aguardando que ele me retorne hoje com a resposta, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, irmãos. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.